Cidades espalhadas por todo o território, e elas não são iguais. Algumas delas são muito importantes e apresentam milhões de habitantes, e há também cidades bem pequenas, geralmente na área rural. As cidades grandes apresentam edifícios com muitos andares que, em geral, não são encontrados nas cidades menores. As cidades e seus moradores se relacionam e se influenciam a todo momento. Uma mercadoria pode ser produzida em uma cidade e ser comercializada em outra. Uma pessoa pode viver em uma cidade e trabalhar em outra. Situações como essas interligam as cidades, formando a chamada rede urbana. É comum que haja uma cidade maior e economicamente importante que influencie as cidades vizinhas. Essa cidade maior pode compartilhar com as demais, por exemplo, serviços de transporte e redes de distribuição de água. Devido à sua importância perante as outras, ela é chamada de metrópole. A área que abrange essa cidade e suas vizinhas é chamada de região metropolitana. As cidades não se relacionam apenas umas com as outras. O campo também é muito importante para as cidades e vice-versa. As indústrias das áreas urbanas podem produzir, por exemplo, tratores, adubos e rações para gado, que são muito utilizados nas áreas rurais, e muito do que é produzido no campo, como frutas, verduras e carnes, é comercializado nas cidades. É comum também haver pessoas que vivem no campo, mas se deslocam todos os dias em direção às cidades para trabalhar, estudar e realizar outras atividades. Além disso, o turismo rural atrai muitos habitantes das cidades. Que nós acabamos de ver. Metrópoles, no entanto, são as principais cidades da hierarquia urbana, em razão da população e importância econômica. Quanto maior influência aquela cidade tiver, maior é a sua importância. Região metropolitana é um conjunto de municípios vizinhos, ligados a uma cidade principal que pode ser uma metrópole ou uma capital regional. O que mudou? Nós vimos então, lá no texto do PET, que ele fala para nós do passado e atualmente. Então, o que foi que mudou entre essas relações das regiões metropolitanas? Com o avanço dos meios de comunicação e transporte, a relação entre as cidades não acontece necessariamente conforme a hierarquia, como, por exemplo, as lojas, nós temos as lojas virtuais. As pessoas nas cidades mais simples, elas podem, sem se deslocar para outras cidades, para cidades maiores, elas podem fazer ali a compra, ela pode entrar também para fazer operações bancárias e vários outros serviços que ela pode utilizar os meios de comunicação para realizar essas relações. Assim também nós temos os meios de transportes que fazem o transporte dessas mercadorias de um lugar para o outro. Então, o avanço das tecnologias e dos meios de transporte facilitou muito essa relação entre as cidades. Um outro conceito é a conurbação. O que significa conurbação? Com o crescimento das cidades em direção à periferia, os territórios ocupados pelos municípios vizinhos se aproximaram, aumentando assim as relações entre eles. Então, veja bem, nós temos aqui no esquema, antes, nós vemos aqui duas áreas urbanas, a representação aqui pelos círculos, e entre elas existia um espaço, uma área que não era urbanizada. Depois, com o crescimento urbano, veja bem, as áreas urbanas foram se expandindo e acontece que houve essa aproximação. Esta área que é denominada por C é o que nós chamamos de área conurbada. Vamos entender isso melhor através do vídeo que eu vou passar para vocês.
Para compreendermos o conceito de conurbação, vamos primeiro entender o de mancha urbana. Quando a área urbana do município, que é a cidade, cresce, ocorre a expansão, o crescimento da chamada mancha urbana, que é a ocupação humana do solo com o uso dos chamados equipamentos urbanos, asfalto, calçada, loteamentos, rede elétrica, água encanada, rede de esgoto, etc. A conurbação ocorre quando duas manchas urbanas ou de mais cidades diferentes acabam se unindo, se encontrando, se misturando, formando uma imensa mancha urbana no espaço geográfico. No Brasil, a maior conurbação é a cidade de São Paulo e dos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema e Guarulhos. Outras conurbações no Brasil são as chamadas regiões metropolitanas, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Salvador, dentre outras. Nas conurbações, geralmente, uma cidade assume a liderança econômica e política sobre as demais, gerando uma rede urbana em hierarquia. Então, veja bem, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês um mapa representando a região metropolitana de BH. Belo Horizonte é considerado como uma metrópole nacional e é a capital do nosso estado, do estado de Minas Gerais. Então, nós temos aqui esse traçado mais forte em negrito, veja pela legenda, é a cidade de Belo Horizonte, né? E nós temos aqui bem próxima as cidades de Betim, Ibirité, Contagem, né? E várias outras cidades que estão bem próximas aqui. Então, é como se fosse, quando a gente fala de conurbação, a gente tem aqui Contagem e Belo Horizonte. Lembra dos nossos bairros, né? A gente tem aqui o bairro São Pedro, que a gente segue adiante, a gente tem o bairro Universitário. Seguindo mais à frente, a gente tem o bairro Santos Dumont, né? Então, aqui é essa aproximação, a gente lembrando disso, para a gente fazer uma associação. Essas cidades, elas foram crescendo e com o crescimento aproximaram-se umas das outras. Então, isso aqui que a gente chama de conurbação. Visualizando a região metropolitana em uma outra imagem, esta aqui é pela vista aérea. Então, a gente visualiza o que a gente chama de mancha urbana. Você está vendo aqui no mapa esta parte acinzentada? Né? São as regiões urbanizadas. E essas regiões aqui onde tem verde são as regiões não urbanizadas, onde ficam as florestas, né? Onde ficam as regiões florestais. Vamos então nas atividades do PET. Então, primeiramente, antes de realizar as atividades, você vai fazer a leitura do texto que está na página 55, destacando, à medida que você for lendo, você pode ir destacando as partes mais importantes, o conceito de metrópole, de região metropolitana, algumas mudanças que ocorreram nessas regiões no passado para os dias atuais. Então, você vai lendo e destacando as partes importantes para uma melhor compreensão durante a leitura. Na atividade 1, está mostrando a região metropolitana do Rio de Janeiro. Estas cidades estão enumeradas e o nome está aqui na legenda. Então, você vai fazer a leitura deste mapa para que você possa responder essas perguntas aqui, de A a C. Na atividade 2, está apresentando uma situação para que você possa responder desta banda, né, que mora em Serra da Saudade, uma cidade localizada em Minas Gerais, e eles irão apresentar na metrópole mineira. Você vai responder o nome desta metrópole e vai justificar aqui
esta questão, a sua resposta. Então, leia a situação. Vou deixar vocês para fazerem a leitura, que é importante você ler, né? E quanto mais a gente lê, mais a gente aprimora a nossa compreensão e também a escrita. Então, a atividade 3, por último, pergunta o seguinte: quais os tipos de serviços e atividades econômicas ocorrem no município onde você vive? As pessoas precisam se deslocar para outras cidades para ter acesso a quais tipos de serviços ou atividades? Dê alguns exemplos. Talvez você não saiba responder esta questão sozinho, mas é uma ótima oportunidade para você entrevistar as pessoas, os adultos, né, da sua família, para que você possa elaborar uma boa resposta. Então é isso, gente. Agora é com você. Boa leitura, capriche nas atividades e até logo!